O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostrados diante dele, ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada do céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. São palavras da salvação. Meus diletos irmãos aqui presentes e todos aqueles que estão presentes também, mas em espírito e verdade. A todos sejam bem-vindos e que o bom Jesus possa abençoar a todos nós. Meus irmãos, as verdades de nossa fé que estamos celebrando hoje não são verdades abstratas, como um teorema de trigonometria, não é um teorema. Elas têm íntima relação com a nossa vida. Conhecemos a Deus como Criador de todas as coisas, e que é nosso Pai e nos ama. Que é bom para nós conhecermos a Deus, que nos ama como um Pai. E é Deus lá em cima no céu, e aqui embaixo na terra, como fala o livro do Deuteronômio. Ele nos deu os seus mandamentos e quer que os cumpramos, para sermos felizes hoje e para sempre. Deus Pai mandou seu Filho ao mundo para ser o nosso Salvador. Jesus Cristo, cuja vida, morte e ressurreição iluminam e planificam toda a vida da humanidade. Como é importante a presença de Jesus na nossa vida. De tal sorte que a história se divide em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Tal é a importância de sua vida para o homem. Com a vinda de Jesus, o mundo se dividiu, antes de Cristo, depois de Cristo. Como é importante a pessoa do Senhor Jesus. Mas Deus foi ainda além de nos dar o seu Filho. Juntamente com o Filho, enviou o Espírito Santo para nos santificar, para implantar em nós a obra de salvação realizada por Cristo. Tudo isso, prezados irmãos, tudo isso nós encontramos nas Sagradas Escrituras, não são coisas que nós inventamos, não. E descobrimos como Deus, ao se revelar a nós, mais do que falar do que Ele é em si mesmo, sua preocupação foi uma só: falar do que Ele é para nós. Não se interessou em se apresentar, mas falar de tudo aquilo que veio trazer para nós. E assim, quando celebramos, como estamos celebrando hoje, neste domingo, a festa da Santíssima Trindade, mais do que uma reflexão erudita sobre Deus unitrino, o que já é importante, queremos viver nosso íntimo relacionamento com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Paramos como que embevecidos diante de tanta grandeza do mistério de Deus e exclamamos como o apóstolo Paulo: ó abismo da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus, como são insondáveis seus juízos e impenetráveis seus pensamentos.
Tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória pelos séculos, para São Paulo. Meus irmãos, batemos palmas aos grandes doutores da Igreja, que como Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, procuraram aprofundar o conhecimento e a apresentação desse mistério. Cantamos com alegria o hino de louvor à Trindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O glória a Deus nas alturas, que já recitamos agora há pouco em 2 coros. O cântico dos serafins de 6 asas diante do trono de Deus, segundo nos fala a visão do profeta Isaías. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Fazemos com fé e respeito o sinal da cruz, como fizemos hoje na Santa Missa, e lembramos nosso batismo quando renascemos para Deus. De que forma? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Veja, todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Com efeito, não recebes o batismo, recebes o espírito de escravos para recair no temor, mas receber o espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos. Abba significa papai. Deus é Pai de todos nós. O próprio Espírito se une ao nosso Espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, como de fato somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Quanta coisa importante na festa de hoje. Meus irmãos, a consciência, prestem bem atenção, a consciência de nossa grandeza espiritual não pode deixar de nos levar a renovar continuamente nosso compromisso de fidelidade a tudo quanto Deus pede de cada um de nós. E é tão bom para conosco que nós temos que responder essa bondade cumprindo aquele que Ele pede a nós. E quanto mais o mundo nos parecer distanciado de Deus, quanto mais dominado pelo fascínio da inferioridade, que lança um véu sobre a beleza moral, quanto mais escravizado por uma penosa mediocridade de comportamento, tanto mais temos de sentir o dever de difundir o bom perfume de Cristo. Em todo e qualquer lugar onde estivermos, temos que ser plano de vida, exemplo de vida para as pessoas. E ajudar nossos irmãos a se elevarem para as alturas da dignidade a qual Deus os chama. O devemos de sermos a luz que não se acende para esconder debaixo de uma vasilha. Nós somos como luz. O dever de sermos todos os que nos encontram em casa, repetindo, o dever de sermos luz que não se acende para esconder debaixo de uma vasilha, mas para se colocar em um lugar alto, a fim de iluminar todos os povos, todos que entram em casa. O dever de sermos o fermento que a mão de Deus colocou na mão da humanidade para fermentá-la, até que ela seja toda, tenha sabor, leveza e eficácia, para construir no mundo o reino da justiça e do amor. Vejam como é importante a nossa presença em tantos lugares. Nós, como diz aqui na coisa, nós temos que ser luz para iluminar. Nós temos que ser fermento para fermentar a massa. E muitas vezes nós pensamos, eu posso agir de qualquer maneira, não importa. Eu tenho compromisso comigo, não com os outros, não. Nós temos compromisso conosco e com a humanidade também. O que Deus concedeu a nós não é para nós usarmos com o egoísmo, mas para nós usarmos e também ajudarmos os outros a viver a vida de Deus. Meus irmãos, são reflexões que afloram espontaneamente no nosso espírito quando celebramos a festa da Santíssima Trindade. Vejam bem, para que ela não fique apenas como um registro formal do calendário litúrgico, mas nos entusiasme para sentirmos quanto Deus está perto de nós e quanto nós devemos esforçar para que nunca nos saciemos dele.
Nosso comportamento deve ser tal, como estou dizendo, para que essa da presente Santíssima Trindade em nossa vida não fique apenas no calendário, como uma festa que estamos celebrando e nada mais, mas nos entusiasme, o entusiasmo em nós, para sentirmos quanto Deus está perto de nós e quando nos devemos esforçar para nunca nos distanciarmos dele. Que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, sempre nos abençoe. Meus irmãos, nós sabemos com tristeza que, infelizmente, a religião é muito ignorada por nós, mas nós devemos procurar, de vez em quando, pegar um catecismo, um livrinho assim de bons ensinamentos, para aprendermos as coisas, para não acontecer como aquela jovem que, se preparando para o casamento, ela foi fazer entrevista com o padre. Então o padre disse: você vai se casar, semana que vem você vem aqui, que nós vamos ter uma conversa, vamos ter uma entrevista. Ela disse para o padre: padre, não há necessidade que eu venha semana que vem, o senhor pode fazer as perguntas que o senhor quiser, porque eu sou católica praticante e conheço bastante a religião. Então o padre, diante da colocação que ela fez, o padre falou: então vamos às perguntas. Você, minha filha, conhece quantas são e quais são as pessoas da Santíssima Trindade? Foi a primeira pergunta que o padre fez a essa moça que estava se preparando para o casamento. Ela respondeu para o padre: seu padre, o senhor até me ofende fazer uma pergunta tão simples. Quantas são as pessoas da Santíssima Trindade e quais são elas? Quem não sabe disso? Todo mundo sabe. Então o padre disse: então, quais são essas pessoas? Ela veio assim com a cara muito lavada. As pessoas da Santíssima Trindade é Jesus, Maria e José. Ora, o padre, não sei se ficou nervoso, não sei se pôs ela para fora, não sei o que o padre fez, mas confundiu uma coisa com outra. Nós temos, sim, a Sagrada Família da Terra, é Jesus, Maria e José, mas nós temos a Sagrada Família do céu, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Distingamos as coisas, vivamos essas realidades, para que nós possamos ser luz, iluminando nossos irmãos, e fermento, que possa fermentar a massa de Deus e cada vez mais crescermos para a glória de Deus, para a sua edificação e para a nossa santificação. Amém.